Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos de volta a mais uma aula de Ciência dos Materiais. Para quem está chegando agora aqui nesse canal, eu sou o Renato, eu sou professor da área Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus de Hortolândia. E vocês estão acompanhando aí, quem já está nesse canal ou quem está chegando agora, uma série de aulas de Ciência dos Materiais, tá? Na aula de hoje, nós vamos tratar a respeito de imperfeições cristalinas. Essa aqui já é a nossa aula número 5, então para quem está chegando agora, fica o convite aí para assistir as aulas anteriores a esta, para conseguir entender um pouco melhor esse conteúdo, tá bom? Então na aula passada, a aula antes dessa, a gente tratou um pouco sobre os índices de Miller, planos cristalinos, falamos também um pouquinho sobre técnicas de difração de raio-x para verificação, por exemplo, aí do plano cristalino, tá? E hoje a gente vai falar um pouco da imperfeição desse cristal. Então, até a aula passada, nós assumimos que esse arranjo cristalino formado por esse sólido ele era perfeito, e hoje a gente vai ver, né, a gente vai estudar aqui juntos que não é bem assim, né, que dentro desse arranjo atômico, dentro desse conjunto de átomos que formam esse arranjo cristalino, nós temos algumas imperfeições que de uma maneira geral, né, a gente pode dizer que elas alteram ou modificam alguma propriedade desse material, tá? Ou beneficiam ou não beneficiam dentro desse conjunto de propriedades que o material pode ter, tá? Então, ao longo dessa aula, eu vou comentando com vocês aqui como isso pode influenciar nessas propriedades, nesse comportamento do material, tá bom? Bom, então, primeiro a gente tem que entender o que é um defeito, tá? Ou uma imperfeição, tá? Essa imperfeição, a gente pode dizer que é um erro nesse arranjo periódico regular dos átomos em um cristal. Esses cristais reais apresentam aí inúmeros defeitos que são classificados por sua dimensionalidade, que tem aí a ver um pouco com a forma como esse defeito está interagindo nesse meio atômico. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de ser uma interação pontual, né, dimensão zero, e aí a gente tem três tipos: um defeito pontual do tipo vacâncias, impurezas intersticiais e substitucionais. Temos os defeitos em linha, os defeitos lineares, que são as conhecidas discordâncias, em inglês dislocations. Uh, Temos também defeitos volumétricos, que são aí, obviamente, em três dimensões, as vazios, fraturas, inclusões, segunda fase e alguns outros, que veremos também. E defeitos planares, também de duas dimensões, interfaces e fronteiras de grão, o famoso contornos de grão, contornos de mácula, e os defeitos de falha de empilhamento, tá? Esse número de defeitos que o material vai apresentar, ele depende basicamente, né, do meio ambiente e também do meio de processamento que esse material foi trabalhado. Isso, mais especificamente, se for utilizado algum mecanismo de esforço nesse material, alguma força agiu para formar esse material, por exemplo, né? E também as condições térmicas de processamento, se foi um processo dinamicamente mais rápido, termodinamicamente mais rápido ou não, tá? Tudo isso influencia de eu ter uma quantidade maior de defeito ou não, tá? Isso envolve, obviamente, as questões de difusão, ou seja, de movimentação atômica, vibração atômica, tá? Então, à medida que eu aqueço esse material, eu já até falei isso com vocês aqui, né? Na medida que eu aqueço esse material, os átomos vibram, trocam de posições dentro desse cristal, tá? E aí, eu trabalhando com esse material, dependendo dessa taxa de resfriamento, essa velocidade que eu utilizo para que esse material volte a uma temperatura, por exemplo, a temperatura atmosférica, né, a temperatura ali do meio ambiente, o que implica no material? Implica que eu estou congelando isso, né? Então, normalmente em processos lentos eu tenho uma condição diferente dos processos mais dinâmicos, tá? E isso é importante a gente já pôr em mente aqui que um processo mais dinâmico, aquele que eu resfrio mais rapidamente, vai induzir a formação de mais defeitos, de uma maneira geral, né, do que os processos que são mais lentos, na qual eu tenho tempo para que ocorra a difusão, para que os átomos encontrem posições dentro desse cristal, tá bom? Vamos lá. Então,
Vamos falar um pouquinho das imperfeições estruturais aí. Apenas uma pequena fração de sítios, né, ou posições atômicas são imperfeitas, algo perto aí, de 1 em 1 milhão. Tá? Então, veja, é uma quantidade pequena, né, assim, representativa. Tá? Mas, ainda assim, sendo poucos, né, eles influenciam nas propriedades dos materiais e nem sempre essas imperfeições, esses erros, vão interferir de maneira negativa. Tá? Algumas imperfeições elas colaboram com alguma propriedade desse material, por exemplo, a ductibilidade. Tá? Então, é importante a gente pensar aqui que nem todas essas imperfeições são ruins para os materiais. Algumas são até desejáveis do ponto de vista de engenharia estrutural, porque elas trazem com esse material uma propriedade, por exemplo, de ductibilidade ou plasticidade. Tá? Então vamos ver primeiro aqui, né, os exemplos de presença de imperfeições. Bom, tem um exemplo aqui a respeito dos semicondutores. Né? Os semicondutores a gente já viu, uma classe de material utilizada na fabricação de componentes de eletrônica, chips, enfim. Esses materiais, a base desses elementos, dessas peças semicondutores, é o silício, né? um silício de alto nível de pureza, monocristal. Né? E esses silícios, eles recebem uma quantidade de dopantes, né, para que mexam em algum comportamento desse material, que, em outras palavras, que altere um pouco essa movimentação, esse fluxo de elétrons que passa por esse material. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que a presença do dopante, né, em semicondutores, eles criam imperfeições que mudam a condutividade em determinadas regiões. Então, veja, a aplicação de um dopante, né, então a aplicação de um outro elemento, fósforo, por exemplo, né, a fim de que esse silício tome ali nessa região que tem essa impureza, né, um novo comportamento, um comportamento distinto desse que não tinha, que o silício era puro ou quase puro, tá bom? E outro exemplo é a questão da deformação mecânica, né, dos materiais que promove a formação de imperfeições que geram um aumento da resistência, um processo conhecido como encruamento. Os materiais, os metais de uma maneira geral, né, quando a gente deforma eles passam... A gente vai estudar isso aqui em algumas aulas em sequência a essa, talvez na próxima ou na outra aula, mas enfim. Os metais, de uma maneira geral, eles têm um regime elástico associado com esse comportamento interatômico da ligação metálica em si, né? A gente comentei isso com vocês em algum momento, e tem um regime plástico de deformação permanente, tá? Então, à medida que eu vou, por exemplo, tracionando, né, esse material, esses grãos vão se alongando, tá? Então, em um determinado momento, esse alongamento, né, eu tenho que aplicar uma força um pouco maior para continuar essa deformação, que é o que a gente chama de encruamento, tá? Que é o aumento da resistência mecânica por uma deformação a frio. Tá? Então, ou seja, eu preciso aumentar a resistência cada vez mais para continuar deformando esse material. Né? Uma característica desse material envolve um defeito linear, que a gente vai ver aqui, que é a discordância, mas que é extremamente importante para a engenharia estrutural, para a engenharia mecânica, tá? Bom, vamos começar então aqui, gente, com os defeitos pontuais. O mais clássico de encontrar em livros, né, para quem está estudando aí. O primeiro que normalmente que os livros tratam são os defeitos pontuais. Quais seriam esses defeitos? As vacâncias, ou vazios, algumas vezes chamado de lacunas, né? Vacâncias, vazios, lacunas, enfim. Os átomos intersticiais, também poderiam ser os átomos substitucionais, em algum momento falaremos deles também. E outros dois defeitos que têm uma analogia com as vacâncias, aqui átomos intersticiais, né? Mas que ocorrem em sólidos iônicos, que é o Schottky e o Frenkel. Tá? Então, o Schottky e o Frenkel são específicos, são defeitos pontuais específicos que ocorrem para sólidos iônicos. Apesar da gente ainda não ter estudado profundamente sólidos iônicos, eu comentei disso, acho que na aula número 3, para quem quiser voltar e lembrar o que é um sólido iônico, tá bom? Então vamos lá, vamos ver a vacância. O que é a vacância, pessoal? A vacância é a falta de um átomo em uma posição pré-definida dentro desse reticulado. Então, por exemplo, a gente viu lá que uma estrutura cúbica de corpo centrado tem que ter 1/8 de átomo por vértice, ou um átomo no vértice, né? Pensando
no global. Então, se esse átomo não está posicionado nesse vértice, significa que eu tenho uma vacância, que é uma falta desse átomo nessa posição. Tá bom? Então, aqui uma analogia à espiga de milho, está faltando um átomo lá, né? Faltando um átomo. Aqui uma imagem de transmissão mostrando a falta, né? Uma microscopia eletrônica de transmissão mostrando a falta de um átomo aqui, destacado em verde, tá? Bom, é importante a gente pensar o seguinte, né? Nessa região que está faltando um átomo, a condição, né, desses átomos que estão ao redor é diferente dos outros, né? Então veja, vamos pegar aqui pela espiga de milho, que eu acho que foi o mais fácil de explicar. Esse átomo que está aqui, né, ele está ligado com outros, então ele tem uma condição estável de energia, né? Agora, esses que estão ao redor desse vazio, né, dessa vacância, eles estão no estado de energia diferente dos outros. Portanto, aqui é uma região mais suscetível a algum mecanismo de transformação, a presença de inclusões, de impurezas, o que for. Então, essa região é uma região de mais alta energia, porque os átomos estão, abre aspas, né, disponíveis aqui com termos de ligação, tá bom? É importante a gente pensar que nisso agora, que a condição desses átomos ao redor dessa vacância é diferente desses que estão completamente ligados aqui, né, que tem vizinhos ao seu redor, tá? Bom, dá para calcular a vacância aí, pensando na equação de Arrhenius, da seguinte forma, tá? Então, como é que a gente calcula esse número de vacâncias? Então, o número de vacâncias é dado por N, que é o número total de sítios atômicos, de posições atômicas, né? Uma função exponencial de menos Q e V, que é a energia requerida para a formação de vacâncias, dividido por Kt, K, a constante Boltzmann, de 1,3810 a 23 joules átomo Kelvin, ou passando em eletrovolt, né, 8,62 vezes 10 a menos 5 eletrovolts átomo Kelvin. E T é a temperatura absoluta em Kelvin. Então, por essa equação, né, relativamente simples, a gente conseguiria calcular aí, uma aproximação desse número de vacâncias, tá bom? Presentes nesse material, tá? É importante a gente pensar aqui nessa equação que o número de vazios ele aumenta exponencialmente quando aumenta-se a temperatura, tá? Ou seja, favorecendo a difusão, ou seja, mais temperatura, mais difusão, maior vibração atômica, isso favorece a formação, de uma maneira geral, né, favorece a formação de vacâncias, tá? Bom, outro defeito, ainda um defeito de posição, é os átomos intersticiais, né? A primeira coisa é a gente pensar o que é um interstício. E aí fica uma analogia mais fácil da gente entender o seguinte: imagina que eu tenho duas bolas de basquete, né, encosto essas bolas de basquete, entre esse vão deixado, né, nessa bola de basquete, caberia lá uma bolinha de tênis, por exemplo. Né, sei lá, estou sugerindo que caberia uma bolinha de tênis. Isso seria um espaço intersticial. Tá? Então, pode acontecer de um átomo ir para esse interstício, né, numa posição entre esses átomos, em posições no reticulado, em posições pré-determinadas no reticulado, por exemplo, nas vértices. Tá? Então, o que vai acontecer com isso? Vai produzir uma distorção no reticulado, já que o átomo geralmente é maior que o espaço do interstício. A formação de um defeito intersticial implica na criação de uma vacância. Por isso, esse defeito é menos provável que uma vacância. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Se um átomo que está na vértice desse arranjo cristalino, dessa célula unitária, CCC, por exemplo, né, ele sai dessa posição e entra no interstício, né, octaédrico, ou seja, em uma posição que tenha 8 átomos ao redor, né, o que vai acontecer? Ele vai causar uma certa distorção nessa rede, né, porque pensando que é um átomo, o átomo que tenha, é o mesmo átomo, né, vamos pensar que seja um átomo que tenha a mesma dimensão desse átomo original, eu vou ter uma certa distorção na rede, né, para que ele caiba ali. Então, eu tenho ali uma força, né, ó, acompanhem comigo aqui, eu tenho uma força aqui, ó, afastando esses átomos desse ponto, né? Desse átomo que está nesse interstício, tá? Obviamente que para que um átomo saia de uma posição pré-determinada
por exemplo, na vértice desse arranjo cristalino, e ir para uma posição intersticial, ele gera lá nesse ponto que ele deixou uma vacância. Tá? A vacância é mais fácil de formar do que um átomo intersticial, porque o caminho que esse átomo vai ter que percorrer para chegar nesse interstício ele é um pouco mais difícil, tá bom? Então, esse defeito de posição, né, de um átomo intersticial, ele, obviamente, ele acaba sendo menos provável que simplesmente uma vacância, tá? Bom, e aí aqui a gente tem duas condições. O que aconteceria se esse átomo fosse menor ou se esse átomo fosse maior? Então vamos pensar aqui. Primeira coisa para a gente pensar, que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. E eu já falei isso também. A maioria das aplicações de metais, eles implicam na formação de uma liga. Né? Com algumas exceções para microeletrônica, para eletrônica aí um pouco mais de precisão científica, que às vezes você acaba trabalhando com metal com mais alto nível de pureza, mas assim, são exceções. A grande maioria, a regra, né, assim, o que a gente mais aplica é trabalhar com ligas. E liga o que significa, professor? Significa eu trabalhar com um metal, né, o metal ali que a gente chama de matriz, tá? E um material que eu estou adicionando, propositalmente ou não, tá bom? Isso é uma liga, é quando eu tenho, então, pelo menos, minimamente, dois átomos diferentes, tá? Um sendo a matriz hospedeira e o outro sendo esse soluto, esse cara que eu estou adicionando, tá bom? Bom, e aí esse átomo que eu estou adicionando, ele precisa encontrar alguma coisa, né? Precisa encontrar algum lugar. A gente vai discutir isso ainda nessa aula com um pouco mais de calma, mas só para a gente entender. Se esse átomo for muito pequenininho, for menor do que o átomo hospedeiro, né? Então, por exemplo, estou trabalhando com aço, então eu tenho ferro e carbono. Então, o átomo de ferro tem um tamanho, o carbono tem outro tamanho, né? Então, ferro, a bolinha do átomo de ferro está lá, e aí o carbono é pequenininho, por exemplo, entraria aqui, né? Então, aqui é um exemplo de um átomo intersticial pequeno, ele consegue encontrar lá um interstício para ficar posicionado, tá? E aqui um outro exemplo. E se esse átomo for maior que essa matriz, né? Então ele também pode entrar, mas para que isso aconteça, ele tem que distorcer, né? Ele gera uma distorção na rede ao redor dele, porque ele tem uma dimensão, né, um raio atômico maior do que essa matriz, do que os outros, né, do que os outros átomos aqui que estão presentes, tá bom? Aqui gera uma distorção, professor, gera, aqui no sentido de compressão, né? E aqui no sentido mesmo de tração, empurrando esse negócio, né? Bom, ainda há outros efeitos pontuais, né, que a gente tinha discutido, o Frankel, que ocorre, o Frankel e o Scott que ocorre para sólidos iônicos. E o defeito de Frankel ele vai envolver um par, um vazio de cátion e um cátion intersticial. Então, ele pode ser pensado com o deslocamento de um cátion da sua posição normal para um interstício a um balanço de carga, uma vez que o número total de cátions é o mesmo. Vamos lá ver, então, a ideia de Frankel no nosso desenho aqui do lado. Não sei se dá para ver muito bem, mas está meio marcado aqui. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um cátion que deveria estar nessa posição e ele mudou, né? Se juntou com o outro aqui, ó. Então, tenho basicamente dois cátions juntos aqui, né? E ficou um vazio que era a posição desse cátion anteriormente. Tá? Lembrando que o sólido iônico, né, ele é direcional, então eu tenho aqui um balanço de cargas que tem que ser igual a zero. Então, por isso, é importante a gente lembrar que o número total de cátions tem que ser o mesmo, tá? Eu não tenho um cátion a menos aqui. Na verdade, ele saiu dessa posição e foi para um espaço intersticial. Ainda que gere uma certa distorção nessa posição, em termos de balanço de carga elétrica, né, a gente tem um número igual, tá? E o outro defeito é o de Schottky, que é um pouco diferente dessa ideia que a gente viu, né? Ocorre para materiais cerâmicos, consiste num vazio de um cátion, não mais cátion-cátion, mas cátion e de um ânion.
Bom, uma vez que cátions e ânions, né, átomos carregados, em outras palavras, né, átomos carregados positivamente e átomos carregados negativamente apresentam a mesma carga, a neutralidade da carga do cristal é mantida. Portanto, cátions mais, ânion menos, né, isso aqui é igual a zero. Então, nesse caso, né, a neutralidade da carga tem que ser mantida, tá bom? Já é mantida, né, na verdade. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Olha lá. Tem o nosso sólido iônico, né, nesse caso aqui uma cerâmica. E o que dá para a gente perceber? Que nessa posição eu teria aí um cátion, tá? Então, o que está acontecendo? Tem uma falta de um cátion aqui, de um átomo aqui, né? Ao redor desses outros, tá bom? Então, seguindo a mesma ideia, né? Esses aqui carregado positivamente, esse aqui carregado negativamente, né? Seguindo a ideia que a gente viu aqui para Frankel, né? Então, essa falta desse átomo aqui, né, faz com que eu tenha um defeito de um vazio de Schottky, que é aí um defeito para sólido iônico. Tanto os vazios para metais e o de Schottky, eles vão favorecer os mecanismos de difusão, né, dessa ideia que a gente viu de troca de posição, de vibração atômica, tá? Estruturas de empacotamento mais fechado têm um menor número de vazios intersticiais e Frenkel que vazios e Schottky, né? Então, essa posição do átomo que sai de uma vértice e vai para o interstício, né? Ou esse último caso que a gente viu aqui, né, de Frenkel, que eu tenho que sair com sólido iônico, né? Ele é um pouco menos provável, né, de acontecer do que simplesmente um vazio e Scott. Ou seja, é mais fácil ter uma vacância, independente se é um átomo carregado positivo, né, ou não. É mais fácil ter esse vazio, a vacância, do que esse átomo, não importando se ele está carregado positivamente ou negativo, sair para o interstício, né? Então, é mais fácil ter um vazio deixado tanto no sólido iônico como no metal, do que simplesmente esse átomo sair e tomar uma posição intersticial, tá? Que é esses dois casos que a gente viu aqui, do Frenkel e átomo intersticial. Bom, outra coisa interessante é que esses sólidos, né, então, como é que eu trabalho com metais, né? Então, os metais a gente trabalha com formação de liga. Então, se eu pego lá um aço, por exemplo, eu tenho todo um processo siderúrgico de transformação, né? De extração mineral, tal, passa por N etapas até virar um aço, né? E esse metal, esse aço que chega lá na ponta, não é só ferro e carbono, né? Ele carrega junto impurezas que durante esse processo de formação de ferro gusa, de refino primário, refino secundário, ele leva com ele essas impurezas, tá? Então, muita gente me pergunta, mas não daria para tirar todas as impurezas? Sim, a viabilidade econômica disso acaba tornando isso muito caro. Então, e o benefícios que traz, de uma maneira geral, para o aço, ele acaba sendo insignificante. Então, ninguém faz isso. Ninguém fica refinando ad eterno um aço para que ele tenha um menor nível de impureza, porque o processo é tão caro de ficar fazendo refino sobre refino, e a modificação desse comportamento mecânico é tão pequena que não vale a pena fazer isso. Então, o metal, naturalmente, esse aço naturalmente vai trazer algumas impurezas, tá? Então, o metal considerado puro, ainda assim, né, sempre tem impurezas, que são esses átomos estranhos. Então, olha que interessante, um átomo, uma liga, um metal qualquer que é presente em 99,9999%, ainda teria algo aproximado de 10 a 22ª ou 10 a 23ª impurezas em 1 centímetro quadrado. Então, mesmo eu tendo um átomo com esse nível de pureza, né, ele ainda assim teria um número relativamente grande, né, de impurezas por centímetro cúbico. Então, a presença de impurezas vai promover a formação de defeitos pontuais. Então, qual é a razão da engenharia estrutural, na grande maioria das aplicações de engenharia, a gente não utilizar um metal puro? Então, tá explicado dessa forma, né? Primeiro,
o processo de refino é caro, então ficar refinando implica de um custo muito alto. E segundo, que a grande maioria das vezes os benefícios que serão trazidos por esse refino, em termos de engenharia estrutural, é muito pouco. Então, normalmente, os processos, tanto para a formação de alumínio, né, trabalhar com alumínio, trabalhar com ácidos, eles tiram uma boa parte das impurezas, mas acaba sobrando uma impureza residual que acaba ficando nesse material. E se trabalha assim, em níveis toleráveis por normas, né, sei lá, a BNT, a STM, e se trabalha assim dessa forma, tá? Bom, então a gente já sabe que ligas metálicas, que é uma liga metálica, né? E sabemos que as impurezas estão presentes nessas ligas metálicas. E aí, pessoal, tem duas coisas importantes. O que é impureza, o que é elemento de liga. Impurezas é isso que eu comentei com vocês. A maioria dos metais, eles são encontrados na natureza em forma de óxidos. Eles estão misturados com outras coisas, não estão puro. Tirando algum outro metal que são nativa, né, que tem um nível de pureza, ouro, por exemplo, que a encontra com alto nível de pureza, prata, enfim. Os outros metais, eles vêm ligados com outras coisas, oxigênio, então é um aglomerado de coisas, né? Claro que dentro desse aglomerado, desse minério, tem uma porcentagem maior do elemento que a gente quer, mas tem outras coisas misturado a isso. Então, todo esse processo para obtenção do metal carrega um pouco de impureza. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é quando eu coloco um átomo, quando eu coloco alguma coisa nessa liga, nesse metal, deliberadamente para que eu mexa com alguma propriedade. Exemplo, né, clássico. Estou fazendo um aço, eu quero que ele vire um aço inoxidável. Então eu adiciono, sabendo o peso que eu tenho, sabendo o peso atômico, sabendo a massa, eu adiciono propositalmente, numa quantidade especificada e tal, cromo, por exemplo, tá? E misturo esse negócio. Então, isso é uma coisa, outra coisa é o que veio desse processo de transformação, tá bom? E a adição desses elementos de liga, eles têm normalmente deslumbra alguma coisa de melhoria para esse material. Então, exemplo, aumentar a resistência mecânica, aumentar a resistência à corrosão, aumentar a condutividade elétrica, térmica, enfim. Então, a adição proposital de algum elemento de liga visando melhoria de alguma propriedade, tá? Exemplos de liga, pessoal, vou passar um pouco rápido aqui, senão essa aula vai acabar ficando um pouco longa demais. Então, prata, ou prata de lei, né, que é uma liga composta de prata com cobre, ouro 18 quilates ou 750, que é uma liga composta por 75% ouro e 25% cobre. Mas por que não usa ouro puro, né? Até daria para usar ouro puro. O problema do ouro puro é que ele é muito, muito dúctil, tá? Então, então, se você vai, sei lá, está usando algum objeto de ouro, então você correria sérios riscos de, sei lá, amassar esse objeto de ouro simplesmente dormindo ali, encostando o braço e tal, porque de fato seria um metal muito dúctil, tá? Então, o cobre confere uma maior resistência mecânica para essa liga. Outro exemplo clássico, latão, que é uma liga de zinco, tá? Uma liga cobre-zinco. Muita gente acaba falando latão, né? E não fala, vai comprar, você compra como latão, mas falar que é cobre-zinco, ninguém sabe o que é, né? Então, só para a gente aí ter uma ideia de que é, tá bom? Outra coisa que também tem a mesma ideia, né? Bronze. O que é o bronze? É uma liga de cobre e estanho, também bastante utilizado em engenharia. A outra liga é comum, aço inox, liga de ferro carbono com adição aí de cromo, algo perto minimamente de 12%, na verdade, tá? E Conel, que é uma superliga de níquel, cromo, molibdênio, uma liga que aguenta altíssima resistência mecânica, aguenta temperatura para turbinas de aviões, por exemplo, né? Também é uma liga bastante interessante aí para ser estudada e se compra normalmente como Iconel mesmo, mas é uma fabricante, né, o nome da empresa que desenvolveu. Bom, então isso aqui é só um exemplo de liga, depois quem quiser pausa o vídeo e dá uma olhada com calma para quem está aqui no YouTube ou para quem vai receber esse material, pode estudar com um pouquinho mais de calma, tá? E aí, pessoal, a gente entra no estudo de soluções sólidas. Bom, então vamos lá. Entender o que é primeiro uma solução sólida, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho lá
o alumínio líquido, e eu estou adicionando propositalmente nesse alumínio líquido, como exemplo aqui, cobre, tá? Estou colocando cobre no alumínio líquido. Bom, o que vai acontecer? Esse cobre vai dissolver ou vai arrumar uma posição dentro do arranjo cristalino, tá? Então, essa interação entre esses dois átomos, dá para saber previamente? Hoje em dia dá, né? Porque a gente encontra em tabela periódica, o raio atômico, ou encontra informações sobre a eletrosfera, ali sobre os elétrons. Então, é possível saber de antemão, ou olhando o diagrama de fases, né, que a gente ainda vai estudar, a gente consegue saber de antemão o que vai acontecer. Mas antigamente não sabia dessas informações, né? E aí tinha que fazer experimentos para ver isso. Então, quando esse átomo que eu estou adicionando encontra um local para ele ficar, quer que seja intersticial, quer seja substitucional, ou seja, quer seja no interstício entre esses átomos, ou quer seja roubando uma posição no reticulado, né, a gente diz que eu estou formando uma solução sólida. Quando não há mais lugar para esse átomo que eu estou adicionando se posicionar, ele forma uma outra fase, que a gente chama de segunda fase, que tem uma característica diferente dessa primeira, que pode ter, por exemplo, uma estrutura cristalina diferente dessa primeira, tá? Então, isso é uma diferença bastante considerável. Então, essa solubilidade ela vai depender da temperatura, do tipo de impureza e concentração da impureza, né? Eu gosto muito de dar um exemplo que é o seguinte: você tem uma garrafa de água, né? Uma analogia, né? E você está misturando lá, sei lá, açúcar, sal, que seja. Mistura sal, sal, sal. Chega um determinado momento que você está jogando sal ali na água, nessa garrafa de água, né? Que você não consegue mais dissolver o sal, né? Que vai começar a cair salzinho, precipitar sal lá no fundo, lá, né? Porque não tem mais como dissolver sal. Você atingiu o que a gente chama, e agora é importante guardar, o limite de solubilidade. O que é o limite de solubilidade? É quanto que eu consigo colocar de sal nessa água. Qual é o limite de solubilidade do cobre no alumínio? Né? Eu não sei. Né? Teria que dar uma olhada no diagrama de fase, teria que dar uma olhada em livros para você conseguir saber o limite de solubilidade de um átomo X num Y qualquer, tá? Mas existe esse limite de solubilidade e é importante entender isso. Então, forma a solução sólida quando o limite de solubilidade é menor, ou seja, eu não atingi o limite de solubilidade. A partir daquele ponto que eu não consigo mais dissolver, o exemplo aqui, né, a analogia do sal na água, formou um bloquinho de sal lá no fundo, portanto, formou uma segunda fase. Eu superei o limite de solubilidade, ou seja, eu passei do limite de solubilidade, tá? Então, no caso da água, o que eu fico? Fico com água, uma solução de água super cheia de sal, super saturada de sal ali, né, cheia de sal, e um fundo de sal com um pouquinho de água, né? E para metais funciona a mesma coisa, né? Eu fico com uma solução sólida rica em, sei lá, em cobre, no alumínio, né? E depois eu fico com uma outra fase que tem cobre, mas que também tem um pouco de alumínio, tá? Dessa ideia aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, tá bom? E é importante a gente lembrar que a temperatura influencia nisso. Temperaturas mais altas, né, favorece essa formação de solução sólida, porque eu tenho mais vibração, né? Eu tenho mais difusão, tá bom? O tipo de impureza também, como a impureza vai interagir é importante, né? E aí envolve um monte de coisas que a gente vai estudar aqui, raio atômico, questões aí com relação ao comportamento desses elétrons, tá? E a concentração de impureza, qual a porcentagem de impurezas que eu tenho. Bom, então vamos lá, a gente já tinha dito isso para vocês, mas vamos ver aqui novamente. Então, primeira coisa para a gente entender, elementos de liga ou impureza. Vocês já devem saber, eu comentei aqui o que é, não vou falar de novo o que é elemento de liga ou impureza, tá? Esses dois caras, elemento de liga ou impureza, eles são tratados como soluto. E, portanto, eles têm uma menor quantidade nessa nossa liga, tá? A matriz ou hospedeiro, a gente vai chamar de solvente. É aquele que tem, faltou aqui sinalzinho, né? Que tem uma maior quantidade de material, tá bom? Uma quantidade atômica e também, normalmente, a gente acaba vendo mais até de massa do que atômica, tá? Muito bem. Dito isso, acho que todo mundo entendeu, né? Então, elementos de liga e impureza é o nosso soluto e o solvente é aquele que vai receber esse negócio, tá? Então, por exemplo, o alumínio está líquido, estou adicionando o cobre lá nele, né?
Ou o aço está líquido, estou adicionando lá, sei lá, cromo nele, tá bom? Bom, então, primeira coisa, vamos entender o que é a solução sólida. A solução sólida, a estrutura cristalina do material que atua como matriz é mantida e não formam-se novas estruturas. Isso é importante. Na solução sólida, o átomo que eu estou adicionando, o elemento de liga, normalmente, né? Estou aqui excluindo o que está acontecendo com essas impurezas, o elemento de liga que eu estou adicionando, ele tem que dar um jeito ali, tomar uma posição, quer queira no interstício, quer queira substitucional, ele arruma uma posição para ele. Então, ele participa da estrutura da matriz, né, desse solvente, tá? Como assim, professor? Se o alumínio é CFC, esse átomo ele tem que arrumar uma posição, né, no interstício octaédrico, tetraédrico, ele tem que arrumar uma posição nesse interstício para que ele fique, tá? Então, as soluções sólidas formam-se mais facilmente quando o elemento de liga ou impureza e a matriz apresentam estruturas cristalinas e dimensões eletrônicas semelhantes. Isso é interessante, né? Então, o que está falando aqui? Que uma solução sólida ela se forma mais facilmente quando esse elemento de liga que eu estou adicionando ele apresenta uma estrutura cristalina igual e dimensões eletrônicas semelhantes, né? Como assim estrutura cristalina igual? Então, vou colocar um átomo, um solvente, a CFC, estou colocando um elemento de liga que também é CFC. Então, eles têm a mesma estrutura. Isso é uma coisa que favorece a formação de solução sólida no meu material, tá? As soluções sólidas, elas podem ser de dois tipos, interstício e substitucional. Então, vamos ver o que é cada um delas. Primeiro, o que é uma solução sólida intersticial? É quando esse átomo que eu estou adicionando, ele tem um raio atômico pequenininho. Então, ele consegue tomar uma posição no interstício, tá? A questão que fica por trás é o seguinte: esses espaços intersticiais de um CCC, de um CFC, ele é muito pequeno, não tenho tantos espaços assim, e a gente já estudou isso, olha, dá uma olhadinha lá no fator de empacotamento atômico, né? Então a gente ocupa bastante espaço da célula unitária só com os átomos da matriz. E aí esse elemento que eu estou adicionando, ele tem que arrumar ali essas poucas posições que restam, então por isso, algo no máximo de 10% de impurezas são incorporadas ao interstício, tá? Tá, mas se eu colocar então 20%, para onde vai os outros 10%? E aí que eu queria que vocês pensassem, para onde será que vai esses outros que não tem mais espaço para deixar? E aí você está pensando, eles não vão formar outra coisa. E é exatamente isso, eles vão formar uma outra fase, tá? Uma outra fase rico nesse elemento que eu estou adicionando, tá bom? Exemplo, esse exemplo é o que mais clássico, né? Se alguém pegar algum livro aí para dar uma estudada, vai encontrar fatalmente esse exemplo. É o mais clássico de todos, né? Que é o exemplo do aço. O aço basicamente é uma liga ferro-carbono. E o ferro, ele tem um raio atômico muito maior comparativamente que o carbono. O carbono seria analogia à bolinha de tênis e o ferro analogia à bola que a gente viu aqui, né? Bola de basquete, tá? Então, o que vai acontecer? Esse carbono ele consegue entrar no interstício, né? O carbono, então, ele tem um raio atômico bastante pequeno, se comparado com o ferro. Olha a diferença aqui para todo mundo ver. Então, o raio atômico do carbono, 0,71 nanômetro. Raio atômico do ferro, 0,124 nanômetro. Né? Então, uma diferença aqui considerável, 0,71 angstrom versus 1,24 angstrom. Olha a diferença, né? Então, é uma diferença considerável, por isso, eu consigo ter uma solução sólida intersticial do carbono no ferro, tá? Tem uma questão interessante por trás que é o seguinte, né? O carbono é mais solúvel no ferro CCC ou no CFC, considerando a temperatura próxima da transformação alotrópica. Olha que coisa interessante, né? A gente vai estudar isso em algum momento, tá? Um diagrama de fase, um diagrama ferro-carbono, a gente volta a ver isso aqui. Então hoje eu só vou meio que tentar dar uma explicação básica disso para todo mundo, tá? Olha que interessante, né? A solubilidade do carbono no ferro em temperaturas até a temperatura de transição austenita, lá da primeira transformação alotrópica, é diferente, né, da solubilidade da estrutura CFC. Então,
lembrando, né, a gente viu isso na aula passada, o ferro ele é um material alotrópico, ele transforma, ele muda o seu arranjo atômico em determinadas temperaturas, 900 graus, né, lá 1300 e pouco ele muda novamente, então ele sai de CCC, perto lá de 900 ele muda para CFC, depende um pouco a liga, aqui estou generalizando, né, perto de 900 ele muda ali para CFC, e lá perto de 1300 ele muda novamente para CCC. Então eu tenho uma solubilidade diferente para CCC e CFC, tá? E aí, quando a gente for estudar diagrama de fase ferro-carbono, vocês vão ver que no CCC eu consigo colocar muito pouco carbono, né? 0,002%. E no CFC eu consigo colocar até 2,1%. Né? E aí vocês vão pensar, mas por que eu consigo colocar mais no CFC do que no CCC? Né? Se em teoria, pelo menos, o CFC eu tenho o maior maior fator de empacotamento atômico. E aí a gente vai discutir lá nessa aula que a gente ainda vai ter, né? Que tem a ver com a distribuição desses vazios. Né? Então, por exemplo, na estrutura CCC eu tenho os vazios deixados aqui no interstício, tá? Só que esses vazios, né, cabem relativamente um átomo aqui, até cabe, né, em alguma posição, tá? Mas eu não tenho aqui uma boa distribuição, né, desses vazios para que o átomo de carbono consiga entrar. Com relação a isso, o CFC eu apresento uma melhor distribuição desses vazios tetaédricos ou octaédricos, que permite que eu consiga colocar mais carbono no CFC do que no CCC, mesmo o fator de empacotamento atômico do CFC sendo maior. Em outras palavras, é como se naquela caixa do FEA, no CCC, ele está ocupando menos espaço, mas os espaços deixados, eles não são suficientemente grandes, alocáveis para esses átomos. E no CFC, apesar de ele estar ocupando mais espaço na nossa caixinha do FEA, eu consigo distribuir melhor esses átomos de carbono por ele. Né? É como se no CCC eu tivesse poucos espaços bem grandes, né? Que consigo colocar um átomo lá, um átomo cá, tal, e no CFC eu tivesse menos espaço, mas os espaços são pequenininhos, mas eles estão melhores distribuídos. Né? Essa é a diferença. Mas eu estou passando aqui meio rápido, mas a gente vai falar disso depois novamente, quando formos estudar diagrama ferro-carbono, diagrama de fases, tá bom? A solução sólida substitucional é aquela em que o átomo ele encontra o átomo desse soluto ele encontra uma posição no interstício. Né? Então, por exemplo, é como se o alumínio que tivesse ali numa posição, por exemplo, na face no meu cubo, né, na minha estrutura CFC, é como se ele saísse, né, dali e entrasse um átomo de soluto para essa posição. Ou seja, o soluto ele consegue participar dessa estrutura CFC do alumínio. Tá? Isso é substitucional, é tomar uma posição fixa, né, pré-determinada nesse arranjo cristalino, quer queira na vértice, quer queira na face. Tá? Ela pode ser ordenada quando esses átomos de soluto tomam uma posição pré-definida nesse arranjo ou simplesmente aleatória, desordenada. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, dois tipos de solução sólida. Intersticial, o átomo é pequenininho, cabe pouco, máximo 10%, ele entra no interstício, entre a tal das bolonas de basquete, né? Que a gente viu aqui. E quando o átomo tem o mesmo tamanho. Imagine que eu estou trocando uma bola de basquete por uma bola de, sei lá, futebol, né? Então, eles têm mais ou menos ali o mesmo tamanho, tal. Tem um critério para isso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é Helmholtz, né? Que tem uma regra para isso, mas ele consegue ali se rearranjar junto com o átomo do hospedeiro, tá? Bom, para que ocorra uma solução sólida substitucional, é importante a gente ter uma regra para isso, que é Helmholtz, que foi um pesquisador que estudou isso aqui, né? Mas, enfim, quais são essas regras? Primeiro, a questão do raio atômico, o tamanho da bolinha do átomo. O tamanho da bolinha do átomo, elas podem ter até uma diferença máxima de 15% entre um raio atômico e o outro, tá? Se essa diferença for muito maior que isso, vai causar uma distorção na rede. E aí essa distorção favorece a formação de uma outra fase, uma formação de segunda fase. Tá? Tem que ter a mesma estrutura cristalina, se é CCC, esse átomo que eu estou adicionando tem que ser CCC, tá? Não é a mesma estrutura cristalina, vai formar uma segunda fase. Tá? Eletronegatividades são próximas,
tem que ser próximas, e a valência tem que ser a mesma ou maior que o hospedeiro. Então, do soluto tem que ser a mesma valência ou maior que o hospedeiro, tá? Olha o exemplo também bastante clássico, cobre e níquel. A gente estuda diagrama de fase de cobre e níquel porque forma uma solução sólida do tipo substitucional completa. Os átomos são muito parecidos, né? E aí eles conseguem se rearranjar ali formando uma fase única, tá? Vamos ver lá o que acontece. Olha que interessante. O raio atômico do cobre, 0,128 nanômetro ou 1,28 angstroms. E do níquel 0,125. 0,125 para 0,128. É muito próximo. Os dois têm CFC. Os dois têm a mesma estrutura cristalina, CFC. A eletronegatividade também muito perto, de 1,9 e 1,8. E a valência do cobre depende um pouco, mas 1 às vezes 2, e do níquel 2, tá? Isso faz com que quando eu faço, né, uma liga de cobre e níquel, faz com que esses dois átomos se misturem em composições, em qualquer composição, em qualquer variação de composição, né? Então não importa se eu tenho 70% cobre, 30% de níquel, esses átomos eles se misturam, formando um CFC, eles se rearranjam, formam uma fase única, enfim, eles se dão bem entre eles ali, e por isso eles conseguem formar uma fase única, tá bom? Bom, e aí a gente entra nos defeitos lineares. Os efeitos lineares são conhecidos como discordância. As discordâncias, elas têm normalmente origem térmica, mecânica, ou ainda quando eu tenho uma supersaturação de defeitos pontuais. Origem térmica, aqui tem a ver com a temperatura de processamento, obviamente, né? Processamentos mais rápidos ou processamentos mais lentos, e eu já tinha comentado isso com vocês de maneira geral, né? Assim, quando eu tenho tempo para esse negócio solidificar, resfriar, o que for, os átomos têm tempo para se realocar nas posições pré-definidas, no seu arranjo cristalino, e quando eu tenho tempos curtos, os átomos podem ter dificuldades em encontrar essa posição e formar um defeito de vacância, como a gente viu, um defeito intersticial, Frankel, o que for, e pode também formar uma discordância, que é um defeito linear. Tá? A mecânica tem a ver com os esforços, então processos que induzem mecanicamente o material, deformação plástica, não é material, induzem formações também de discordância, favorecem a formação dessas discordâncias. Tá? E a supersaturação de defeitos pontuais também. Então, esse número grande de defeitos pontuais podem levar para a formação de discordâncias. Tá? Basicamente, são 3 tipos de discordância: cunha, hélice mista. Cunha, grande maioria das vezes, também é chamado de aresta, mas, enfim, cunha ou aresta, e hélice e mista, que seriam aí hora um, hora outro, hora os dois, tá? Bom, então, primeira coisa, vamos ver aqui o que seria a discordância em cunha ou de aresta, tá? Uma analogia para a gente entender, acho que é importante o milho, né? Então, veja, eu tenho os planos atômicos bem definidos, e aí lá em uma determinada posição eu tenho um plano extra de átomos fora de posição, tá? Então, essa discordância de aresta ou em cunha, ela vai envolver um semiplano extra. Qual o tamanho desse plano? Aí depende muito, tá? Pode ser aí de alguns átomos, de alguns poucos átomos, ou de muitos átomos, tá? Mas, enfim, esse plano, ele está lá presente. Para dar a direção de movimentação dessa discordância, a gente usa um vetor de Burger. O vetor de Burger, ele vai dar para a gente a direção dessa discordância. Eu já explico para vocês, tá? E é interessante que essa discordância ela envolve zonas de extração e compressão. E aí eu queria mostrar isso aqui para vocês antes disso tudo. Ó, então, olhando de frente, então aqui está o nosso arranjo cristalino, os átomos na vértice. Veja que eu tenho um plano extra de átomos bem aqui nessa posição. O que acontece? Onde esse plano de átomos está, esses átomos que estão imediatamente ao lado estão sofrendo uma interferência desse plano. Né? Qual interferência é essa aqui? O que esse átomo extra está fazendo? Ele está empurrando esses átomos ao redor. Né? Então, tem uma força aqui atuando, né? Empurrando ou tracionando esse material para cá, tá? E desse lado, né, eu tenho também, aqui tem aqui está, né, a nossa discordância, e aqui embaixo eu também tenho um efeito da discordância, tá?
Porque esse plano que está imediatamente abaixo, ele também está sofrendo uma consequência disso, ele está um pouco mais aberto aqui, né? Aqui está um pouco mais fechado, aqui está um pouco mais aberto. Então, portanto, os átomos sofrem efeitos de compressão ou efeitos de tração dentro dessa região onde está a discordância, tá bom? Essa discordância, elas se movimentam se, porventura, eu submeter esse material a uma força suficientemente grande para que ele entre num regime plástico, né? Então, se eu aplico uma força nesse material que ele passa por um regime elástico, rompe essas ligações, né, de forças interatômicas mesmo, e entra para um regime plástico de deformação plástica permanente, né, essas discordâncias começam a se movimentar. E o movimento de discordância, ela tem uma analogia bastante interessante com o movimento de uma centopeia, né, que seria esse movimento aqui. Então, o plano de átomos está aqui, continuo movimentando, tracionando esse material, né? A discordância se posiciona para frente, posicionar para frente, posicionar para frente, né? Novamente para frente, até ela esticar completamente, ou eu tenho um degrau atômico aqui, né? Eu tenho uma deformação que ocorreu no meu material, ou seja, meu material esticou lá alguns nanômetros, pensando em, né, uma discordância única, né, alguns angstroms nessa movimentação. Tá? Então a discordância se movimenta pelos planos cristalinos dessa forma, tá bom? A outra discordância que nós temos é a discordância em hélice. Né? Então a discordância em aresta, elas se movimentam aqui nesse sentido. Né? Então veja, a discordância estaria aqui, o plano de discordância está se movimentando aqui. Né? Já a discordância em hélice, ela se movimenta diferente, ela se movimenta para cá. Olha que interessante, né? Então, os movimentos aqui são diferentes. Um é perpendicular e o outro se movimenta aqui no sentido mesmo paralelo, né, a esse cristal, tá? Fica mais fácil da gente entender por esse slide. Então, olha que interessante aqui, né? Eu tenho meu plano extra de átomos, a minha discordância em aresta, estou tracionando esse material e ele está movimentando assim, a discordância, né? Nesse sentido aqui desse vetor, tá? Ao final desse movimento, eu tenho lá um degrauzinho que formou, que é o nosso degrau, nossa deformação plástica, nosso degrauzinho atômico, tá? Já a discordância em hélice, ela também vai se movimentar, só que ela se movimenta diferente. Olha o sentido aqui, né? Então ela se movimenta nesse sentido desse vetor. E aí eu faço uma analogia sempre interessante, que é como se fosse abrir um zíper, né? Então esse seria o movimento. Ó. Então estou abrindo aqui, a discordância está movimentando, e à medida que está movimentando aqui, né? Eu estou, abre aspas, abrindo esse zíper, criando um degrauzinho interatômico, uma deformação plástica, tá? Então, dois tipos de discordância. A aresta, um movimento mais planar aqui, né? Nesse vetor de Burks. Aqui já um movimento mais perpendicular, né? Então tenho aqui um outro movimento da discordância em hélice, tá? Interessante que o efeito tanto faz, né, tanto a discordância em linha como em hélice, ao final das contas, o efeito no material é o mesmo, tá? Então, lá no final, na hora que a discordância encontrar uma barreira para sua movimentação, eu vou ter um degrauzinho lá de deformação, tá? Então, tem um escorregamento desses planos cristalinos. É interessante a gente lembrar disso, né? Que essas discordâncias, elas caminham, e a gente já estudou isso na aula passada, nos planos de maior densidade. Então, esse movimento da discordância ocorre lá nos planos de maior densidade atômica. E esse movimento, ao final desse movimento, né, esse degrauzinho que fica, né, ele está posicionado em algum lugar que vai ancorar esse movimento. E aí que faz parte de um elo para a aula da semana que vem, que é os mecanismos de aumento de resistência mecânica. Né? As discordâncias, né, acho que eu não coloquei aqui, as discordâncias elas são importantes, como dá para ver aqui, porque elas favorecem os mecanismos de deformação plástica. Tá? Então, se eu quero um material que tenha uma certa plasticidade, as discordâncias são interessantes nesse sentido, porque elas vão favorecer a deformação plástica do material. Tá? Aqui, pessoal, só para todo mundo ver, uma discordância em hélice. Então, olha que bonita essa discordância. Né?
é uma discordância no monocristal de carbeto de silício. Então, essas linhas escuras aqui, né, representam os degraus de escorregamento dessa superfície. Aqui tá a nossa discordância em hélice, né? Tá essa discordância se movimentando. Aqui uma discordância já em aresta, tá? Tudo isso aqui é discordância. Estou mostrando uma aqui, mas na verdade tem bastante discordâncias aqui, tá? Essas discordâncias, elas se movimentam aí em certa direção preferencial, que tem a ver com os planos de maior densidade atômica, tá? Os planos que cortam o centro ou os planos que cortam a superfície, dependendo se é CFC ou CCC, tá? Aqui também mostrando uma discordância numa microscopia eletrônica de alta resolução, né? Nessa região aqui. Então, um plano extra de átomos. Bom, algumas considerações importantes. A quantidade e o movimento de discordância eles podem ser controlados pelo grau de deformação mecânica ou por tratamentos térmicos. Então, qual é a quantidade, quanto que eu tenho de discordância, né? Então, duas coisas importantes. Primeiro, quanto mais deformado tiver esse material, a frio, obviamente, né, maior o número de discordância. A deformação a frio, deformar plasticamente a frio esse material induz a formação de novas discordâncias, o aumento desse número de discordâncias, tá? E outra coisa é o tratamento térmico. Tratamentos térmicos lentos, vocês vão cansar de ouvir falar isso aqui, tratamentos lentos, facilitam a difusão, facilitam que os átomos encontrem posições, e tratamentos mais rápidos favorecem aí a formação de discordâncias, porque induz a formação de vacâncias, né, de vazios, e esses átomos precisam ir para algum lugar, ou para o interstício, ou para a formação de uma discordância, tá? Quer que seja mista, quer seja hélice, quer seja aresta, tá? Com o aumento da temperatura, há um aumento da velocidade de deslocamento das discordâncias, favorecendo o aniquilamento mútuo das mesmas e a formação de discordâncias únicas. Tem vários livros que eu estudei isso, mas eu lembrei aqui do livro do Dieter. Tem um livro do Dieter, Mecânica, que ele estuda, tem um capítulo à parte só de discordâncias, né? E é interessante que ele fala o seguinte, né? Com a temperatura, quando eu tenho deformação e temperatura ao mesmo tempo, ou seja, eu estou fazendo uma deformação plástica, estou fazendo um processo de deformação plástica com temperatura, essas discordâncias estão se movimentando e eu tenho condições energéticas, de energia ali disponível para que tenha vibração atômica. Então, o que pode acontecer? De eu ter discordâncias, imagina o seguinte, eu tenho um plano extra de átomo que está aqui em cima, um plano extra de átomos que está aqui embaixo, e eles estão se movimentando pelo cristal. Em um determinado momento, esse plano extra de átomos, eles podem se encontrar. Na hora que esse plano de átomos extra se encontra, tanto esse que vem numa posição superior e inferior se encontram, eles podem fechar essa discordância, elas se aniquilam, porque elas formam um novo plano cristalino, né? E aí essas discordâncias são aniquiladas, eles chamam assim, né, no livro, elas se aniquilam, portanto elas somem, porque elas encontram uma posição no reticulado. Na verdade, elas formam uma posição nesse reticulado, nesse cristal, tá? Bom, e a mesma coisa vale também quando discordâncias se encontram no mesmo, em sentidos opostos, elas se aniquilam, mas em mesmo sentido elas podem aumentar. Então, você tem uma discordância ocorrendo aqui, uma outra que vem numa velocidade levemente maior que essa encontra essa outra discordância, elas podem se juntar, aumentando e formando uma discordância que atravessa mais planos cristalinos, mais células unitárias, né? Também pode acontecer, tá? Impurezas tendem a difundir-se e concentrar-se em torno das discordâncias, formando uma atmosfera de impurezas. Isso é interessante, né? O que acontece? A discordância se move livremente. Dentro desse plano de maior densidade, né, de maior empacotamento atômico, ela se movimenta até com uma certa liberdade, né? Claro que tem que aplicar uma atenção para isso, mas o movimento ali é mais facilitado, tá? Quando essa discordância encontra barreiras que são átomos intersticiais, átomos substitucionais, né, de elementos de liga, ou ainda contornos de grão, que é outro, daqui a pouquinho a gente vai ver o que é isso, essas discordâncias tendem a frear, tendem a ficar, né, em resistir a esse movimento, né, que é o que a gente vai estudar também na semana que vem, que a gente chama de encruamento, que é quando tem que aplicar mais força para essa discordância romper essa barreira e continuar os mecanismos de deformação.
tá bom? Então, só para a gente entender a importância que tem essas discordâncias. O cisalhamento se dá mais facilmente nos planos de maior densidade atômica. Por isso, a densidade das mesmas depende da orientação cristalográfica. As discordâncias geram vacâncias, as discordâncias influem nos processos de fusão e as discordâncias contribuem para a deformação plástica. Então, resumindo todo esse slide, né, gente? Já comentei um pouco de tudo que está aqui. Então, as discordâncias se movimentam para esses planos de maior densidade atômica, onde tem mais, onde cortam mais átomos, né? Planos 1, 1, 1, por exemplo, que cruzam o meio do cristal, né? Então, pega as vértices, né, e também pega as vértices e também XYZ, né, que corta os 3 eixos do meu material, tá? Então, essas discordâncias movimentando nesse plano, por exemplo, tá? É um plano mais facilitado, então elas conseguem se movimentar. Ter discordância no meu material significa que eu tenho vacâncias, porque os átomos estão vindo de algum lugar, obviamente, né? Elas favorecem os processos de fusão porque elas deixam esses vazios desses átomos que deslocaram para formar esse plano atômico. E contribui, obviamente, para a deformação plástica. Em outras palavras, os metais, né, da grande maioria das vezes, apresentam uma certa capacidade de deformação plástica, porque essa deformação plástica é induzida por essas discordâncias. Então, o metal só deforma plasticamente porque as discordâncias têm essa capacidade de se movimentar e criar um degrauzinho interatômico, um degrauzinho, um escorregamento desse plano de átomos lá no finalzinho, né, desse movimento dessas discordâncias. Então, olha a importância que a discordância tem, né? Em materiais de mais... E alguém pode perguntar assim, tá, então em materiais de mais alta resistência mecânica, significa que eu tenho menor número de discordância? Possivelmente sim, e possivelmente elas têm maior dificuldade de se movimentar, as que têm, né? Dá para ter nenhum metal sem discordância? Não, né? Vou ter maior ou menor número de discordâncias, e aí o que muda, claro, eu tenho a questão do volume de discordância, mas o que muda é como essas discordâncias se movimentam, se elas têm facilidade ou se elas não têm facilidade em movimentação, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre os defeitos de planos ou interfaciais, que envolvem fronteiras, defeitos de 2 dimensões que separam materiais de diferentes estrutura cristalina orientações. São eles: superfície externa, contorno de grão, fronteira entre fases, maclas e defeitos de empilhamento. Vamos ver o que é isso tudo, tá? Primeiro, defeitos de superfície. Esse aqui eu vou falar rapidinho, pessoal, é o mais óbvio de todos. Imagina que você tem uma chapa metálica. Aquele átomo que está na superfície da chapa, né, claro, em todo ao redor, ele está numa condição, obviamente, diferente dos outros, porque os outros estão completamente ligados e aqueles que estão na superfície não estão ligados. Portanto, o estado de energia desses átomos superficiais é maior do que está no interior. Ah, por que maior? Porque eles não estão ligados, obviamente, com todos os átomos que deveriam, ao contrário do que estão lá no meio. Tá bom? Simples de entender, né? Tem alguma relevância? Pouca relevância assim, tecnológica, mas importante a gente saber. E aqui tem uma importante, aqui sim, e aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que isso tem muita importância para a engenharia estrutural, que é o contorno de grão. É o seguinte, pessoal, quando a gente vai formar um material, e eu já falei para vocês que a maioria dos metais a gente usa como um policristal, é um grande número de grãos presentes. É mais ou menos o seguinte, eu peguei lá né? Então, imagina que isso aqui é um molde, vazei metal líquido aqui dentro, tá? O metal líquido entrando aqui dentro, ele vai querer solidificar em algum lugar. E aí o óbvio do óbvio é que esse metal começa a solidificar na parede do molde, né? Nesse exemplo aqui, na parede do copo. Porque a região mais fria tem uma condutividade térmica, né? Tirando calor aqui e tal, vai solidificar aqui na parede do molde, tá? Então, esse pequeno átomo que estava ao acaso no líquido, ele encontra uma posição aqui, por índice de Miller, né, qualquer uma dessa posição, 1, 0, 1, sei lá, né, encontra uma posição aqui e solidifica. Cada átomo encontra uma posição distinta ali, né? Então, um ângulo distinto para cada átomo que está encostado na parede do molde. E aí os outros átomos, eles vão solidificar sobre esse primeiro, que é muito mais fácil termicamente falando, termodinamicamente falando, do que ele solidificar lá no meio. Então, eles vêm por aproximação e solidificam ali com aquele que está encostado na parede. E vão crescendo com a mesma orientação.
Tá? Então, quando um átomo que está numa certa direção x, y, z encontra outro que está numa outra direção, que solidificou também na parede, mas em outro x, y, z, se encontram, eles formam entre eles uma fronteira, porque cada átomo solidificou numa direção diferente, afinal, é um policristal. Essa região de interface a gente chama de contorno de grão. Tá? E o contorno de grão tem uma grande influência para o comportamento mecânico do material que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui com vocês. Bom, no interior de cada grão, todos os átomos estão arranjados de uma mesma maneira, de uma mesma orientação. Olha aqui, dá para ver bem. Ó, todos os átomos orientados na mesma direção, aqui os átomos orientados em outra direção. Essa região aqui de fronteira, né, é o contorno de grão, grain boundary, que é responsável aí basicamente pelo comportamento mecânico que o material vai ter. Basicamente é o que vai nos dizer porque que um aço 1020 que resfriou rápido tem um comportamento mecânico diferente de um aço 1020, de um aço com 0,2% de carbono que resfriou lento, né? Isso aqui é o que é a resposta para tudo isso. Bom, lembrando, a gente já viu isso aqui também, monocristal é um material com apenas uma orientação cristalina, ou seja, contém apenas um grão, e um policristal é um material com mais de uma orientação cristalina, ou seja, que contém vários grãos. Tá? Então aqui eu coloquei para vocês um monocristal, né? E aqui embaixo um policristal, um monte de grãos, isso aqui é um lingote, e o que a gente está vendo aqui é uma macroestrutura, então grãos no meu material. Então, infelizmente o nosso curso é meio curto, não vai dar para a gente acaba não entrando tanto aqui no mérito de discutir, propriamente dito, uma solidificação, né? Então a gente acaba pincelando um pouco, mas a gente acaba não discutindo profundamente, por exemplo, uma formação de macroestruturas, tá? Tem até, para quem quiser e tiver tempo, tem aqui no canal, só entrar lá na página Siderurgia e Fundição, aspectos de solidificação, eu comento um pouco disso com mais calma, tá? Bom, formação de grãos, pessoal, então é aquilo que eu comentei com vocês. Toma uma posição na parede do molde, solidifica. Olha, aqui dá para a gente ver bem. Cada um tomou uma posição na parede. Isso aqui, vamos, analogia aqui para nós, isso aqui é a nossa parede, né? Tá? Que está em cinza. Tomou uma posição aqui, solidificou. Na hora que está 100% solidificado, eu fico então com uma interface aqui, ó, entre uma orientação e outra, que é o que a gente chama de contorno de grão. Ao olhar no microscópio, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma foto, eu não vejo esses arranjos cristalinos, né? Eu vejo o contorno de grão, tá? E eu já explico o porquê. Bom, e aí tem algo importante para a gente. Primeiro, a formação do grão é controlado pela presença dos grãos vizinhos, né? Então, como é que eu controlo a forma que o grão vai ter? Se ele é mais redondo, se ele é um pouquinho mais alongado, né? É porque eu tenho outros grãos crescendo também, né? Então, o formato geométrico que esse grão vai ter, ele é limitado pelos grãos que estão ao seu redor, tá? De uma maneira geral, pessoal, os grãos tendem a ficar mais redondo, né? Ficar redondo, esférico, quando tem o tempo para o processo de solidificação. Então, quando há tempo por redução de energia disponível, energia livre, esses grãozinhos tendem a ficar cada vez mais redondos e maiores, né? Quanto mais tempo eu deixar isso, ele vai ficar redondo e maior. Tá? O tamanho de grão ele é controlado pela composição e taxa de cristalização ou taxa de solidificação. Né? Então, uma coisa é a geometria e outra coisa é o tamanho que ele tem. Né? Se ele é redondinho, se ele é mais alongado, e outra coisa é qual é o tamanho desse grão, se ele é pequenininho ou se ele é grande. Tá? Então, resumindo, pessoal, composição química. A presença de elementos de liga favorece o grão ser pequeno, ser menor, né? Então, a presença desses átomos em solução sólida, intersticial, substitucional ou ainda em segunda fase, induz esse grão ter uma dimensão menor, tá? E a taxa de solidificação, quanto mais rápido resfriar esse material, menor o tamanho de grão, tá? Portanto, esses grãozinhos aqui diminuem, ficam menores, tá bom? Algumas outras considerações sobre o contorno de grão. Há um empacotamento atômico menos eficiente. Na região do contorno de grão há um empacotamento atômico menos eficiente, há uma energia mais elevada, há uma energia disponível, favorece a nucleação de novas fases ou segregação, favorece a difusão
e o contorno de grão ancora o movimento das discordâncias. Vamos voltar lá, né? O que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte. Então, se o grãozinho aqui, esses átomos que estão nessa fronteira, eles também estão numa condição de energia diferente do meio, né? Tem uma energia maior aqui. Ah, por quê? Porque eles também não estão ligados, né? Nessa região aqui de contorno de grão, eu não tenho nada, né? Eu tenho um vazio, né? Eu não tenho nada. Então, esses átomos que estão aqui nessa interface, eles estão numa condição de energia diferente. Então, essa área de mais alta energia tendem a favorecer a formação de uma segunda fase, a formação de impurezas, informação de segregação, tá? A partir desses pontos, tá bom? Outra coisa importante é que o contorno de grão, ele ancora o movimento da discordância. Então, guardem isso, né? Quanto menor o tamanho de grão, maior a resistência mecânica. Ah, por quê? Porque eu tenho um volume maior de contornos de grão e a discordância ela tem dificuldade, né, de passar por esse grão, tá? Então, toda vez que a discordância tem que sair de uma posição que está dentro do grão para uma nova posição, né, eu tenho que dar mais energia para isso acontecer. Né? Então, isso faz com que eu tenha uma resistência mecânica maior. Tá? Então, grão grande, a discordância se movimenta pelo plano de maior densidade atômica com uma certa liberdade. Quando encontrou uma barreira para discordância, eu tenho que aplicar uma força maior para que ele tome uma nova posição e continue esse movimento, né? Se assim for, tá? Tudo bem, pessoal? Outra coisa interessante, importante também, o contorno de pequeno ângulo. Ocorre quando a desorientação dos cristais é pequena, formado pelo alinhamento das discordâncias. Então aqui eu tenho dois tipos de contornos, de baixo ângulo, que está aqui, ou pequeno ângulo, e de alto ângulo, ou de grande ângulo, que está aqui. Tá? O que é, então, esse contorno de pequeno ângulo? É quando essa fronteira, esses grãos estão orientados numa diferença muito pequena de ângulo, né? Então, é como se eu tivesse assim, né? Aqui eu tenho uma diferença enorme, grãos solidificaram vertical, horizontal, formou um ângulo de 90 graus, né? Então, imagine aqui um ângulo enorme, né? O maior ângulo possível, né? E aí, no outro caso, tem um ângulo muito pequenininho, né? Estão, assim, muito perto um do outro, tá? O que acontece, né? Quando eu tenho esses ângulos de pequeno, essas fronteiras de pequeno ângulo, né? Várias coisas podem acontecer. Primeiro, se eu tiver condições para tal, né? Condições térmicas para tal, eu posso fazer com que esses grãos se juntem, formando um grão maior. Porque a diferença é pequena entre esse ângulo, se eu tiver energia suficiente, esses átomos que estão próximos, eles podem começar a participar um do outro para formar uma nova ligação, para formar um novo plano, e aí eu formo um ângulo, os átomos se reorganizam e formam um grão maior. Né? Então, essa fronteira termina e eu formo um ângulo maior. Tá? Outra coisa tem a ver com essa movimentação das discordâncias. Né? Então, as discordâncias conseguem aqui movimentar com um ângulo, num pequeno ângulo, mais livremente, ou de certa forma mais facilmente, do que um ângulo muito grande. Tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês a observação dos grãos em microscopia, microscopia óptica, tá? Então, dentro desse grão tem uma quantidade bastante grande de células unitárias e uma quantidade ainda muito maior de átomos. E aqui eu olhei no microscópio. Normalmente, como que é feito isso? A gente faz um lixamento nesse material. Então, pego lá um pedacinho de alumínio, faço um lixamento, faço um polimento, faço um ataque químico com um ácido, um reagente. Lavo isso, seco e olho no microscópio. Esse ácido ele vai corroer preferencialmente as reduções de mais alta energia. O contorno de grão, a gente já viu que é uma região de alta energia. Então ele corrói primeiro isso aí. Se eu deixar um tempo muito grande, ele vai corroer tudo, mas se eu deixar um tempo adequado, né, normalmente na base de segundos, ele vai correr o contorno de grão e aí eu consigo ver, né, o tamanho de grão desse material. Se tiver mais de uma fase, então, por exemplo, sei lá, é um aço que tem duas fases diferentes, a gente não viu isso aqui ainda, mas a gente chama de ferrita, por exemplo, e perlita. Ele vai apresentar cores diferentes, coloração diferentes, porque cada uma das fases tem uma tendência de reagir mais ou menos com esse ácido, tá?
ou seja, tem uma afinidade maior ou menor de corroer com a presença desse ácido, tá? E aí, né, eu tenho uma mudança de coloração que tem a ver com quanto corroeu ou não. Por exemplo, aqui, né, no contorno de grão. Eu sei que no contorno de grão ele tem maior afinidade, corroeu mais. Então, na hora que eu olho no microscópio, o que está claro, estou vendo mais em cima, o que está escuro, estou vendo mais embaixo, tá? Então, é só isso que essa é a diferença dessa cor que eu tenho dos contornos para a região do grão, propriamente dito, intragrão, né, dentro do grão, tá bom? Tem normas que estabelecem o tamanho desse grão, né? Então, a norma da STM ou ABNT, ela tem um padrão para tamanho de grão, tá? E algumas empresas, elas pedem para os fabricantes ou mesmo para sua, né, para sua empresa ali, um tamanho pré-determinado de grãos, em qual os engenheiros técnicos precisam buscar ali, alcançar por meio de tratamento térmico, por algum meio de processamento, tá? Bom, então, como que eu determino esse tamanho de grão pela norma STM, né? Então, eu tenho uma regra de tamanhos de 1 a 10. Normalmente, esse número maior significa que eu tenho um número menor de tamanho de grão, tá? Então, quanto maior o número, menor o tamanho de grão, né? Ou seja, eu tenho mais grãos por uma determinada medida, tá? E a fórmula é o seguinte: N, que é o número médio de grãos por polegada quadrada, né, N maiúsculo, e Nzinho aqui, o tamanho de grão. Tá? Uma conta bem simples, vai dar para nós aí uma informação sobre o tamanho de grãos. É só para a gente entender, olha lá, tamanho de grão 1, grãos, número de grãos por polegada 1, né, e é isso. 2, 2, 3, 4, e aí vai. Né? Então, lá no 10, quando eu tenho o tamanho de grão, que é quando eu tenho um Eninho, né, tamanho de grão 10, eu tenho o número de grãos por polegada quadrada igual a 512, ou seja, numa polegada quadrada vai ter 512 grãos, tá? Então, se a gente olhar no microscópio, um está assim e o 8 já está assim, olha a diferença, né? De um para o outro. Então, qual apresenta maior resistência mecânica? A gente já estudou aqui, obviamente, o 8 tem uma quantidade enorme de grãos, a discordância vai ter um trabalho enorme aqui para conseguir se movimentar, ou seja, esse material vai ter pouca deformação plástica comparativamente com esse, né? Vai ter uma resistência mecânica maior e esse uma resistência mecânica, né, menor, tá bom? E aqui uma escala da STM, né, com relação ao diâmetro médio equivalente, saindo de 0 a 9 ou saindo lá de 15 para 300, tá? Diâmetro médio equivalente. Depois vocês dão quem quiser ir ver com um pouquinho de calma, pausa aí o vídeo, né, para conseguir entender um pouco e essa ideia aqui, tá? Mas o principal é isso que eu falei para vocês, né? Então tem uma escala de 1 a 10 e uma escala de grãos por polegada quadrada, ou seja, quantos grãozinhos tem em uma arinha de polegada quadrada. E aí os engenheiros buscam isso aqui, né? Então se eu falar assim, eu quero, sei lá, eu quero grãos pela STM número 1, né? Por exemplo. E aí o tamanho 1 da STM, o cara vai lá e vê se corresponde a isso. Tem que ter 1 grão por polegada quadrada, por uma polegada quadrada, tá? Bom, outro defeito, pessoal, outra imperfeição são as máculas ou twins, que são basicamente aí um espelhamento desses átomos de fronteira, tá? Então é um tipo especial de contorno de grão. Os átomos de um lado do contorno são imagens especulares dos átomos do outro lado do contorno. A mácula ocorre num plano definido e uma direção específica, dependendo da estrutura cristalina. Aqui estou mostrando para vocês a mácula, ó, né? Pode ocorrer por um mecanismo de deformação, algum processamento que envolveu forças e troca e dinâmica, uma termodinâmica mais efetiva ali. E aí eu posso formar aqui uma mácula. Olha lá que bonitinho, né? Então tem um espelhamento desse plano, dessa orientação, né? Desse ângulo desses átomos, tá? Isso é a nossa mácula. Dá para ver também mácula no microscópio. Olha lá, uma mácula aqui, outra mácula aqui, né? Muitas vezes chamados de contornos de mácula, então, né? Então dá para ver aqui um contorninho, ó, e um outro contorninho, tá? Então elas são induzidas, podem ser formadas por tensões térmicas e mecânicas, também podem ser induzidas por impurezas que estão aí
nas regiões de mais alta energia, tá bom? Contorno de grão, né, no caso. Bom, e aí a gente entra em imperfeições volumétricas, que são as inclusões, né? As volumétricas, como o nome já diz, tem uma influência em todo o volume do material, XYZ, né? Inclusões, precipitados. As inclusões são impurezas estranhas nesse material. Precipitados são aglomerados de partícula cuja composição difere da matriz. Fases, forma-se devido à presença de impurezas do elemento de liga. Porosidade, que é a formação de porinhos do meu material. Vamos ver aqui um pouquinho disso. Ó. Aqui eu tenho inclusões de sulfeto de manganês num aço rápido. Então, o manganês foi adicionado propositalmente nesse material, né? E formou aí um sulfeto de manganês, tá? Então, está presente lá no meu material, possivelmente formado aí num processo de resfriamento ou de fundição, por exemplo, tá bom? Do lado, a formação de poros no meu material. Então, esses buraquinhos que vocês estão vendo são poros, tá? Então, continuando aqui, esse exemplo é bastante comum. Eu tenho uma microestrutura, uma escala de 50 micros aqui embaixo, e aí eu tenho esses veios de grafita num fundo perlítico, ó, que é grafita, que é a segunda fase, né? Então, uma fase de grafita, tá? E aqui eu tenho a perlita, que são lamelas intercaladas de ferrita e cementita, tá bom? Eu não vou entrar profundo nessa microestrutura de aço, porque é tópico de uma aula nossa aqui, tá? Então, hoje eu só queria mostrar para vocês a presença de defeitos volumétricos, que seria, nesse caso, a grafita, tá? E também a perlita, que são essas lamelas intercaladas de ferrita e cementita. Eu não vou entrar no mérito nessa aula específica da gente dizer como que isso se formou. Na aula de diagrama de fases ferro-carbono eu falo com vocês. Quem quiser adiantar, tem até aqui no canal, eu já gravei esse conteúdo, mas pretendo gravar novamente para o ensino superior, tá bom? Então, só para acabar, né? Imperfeições volumétricas são inclusões e impurezas estranhas no meu material. Sei lá, então tem lá um aglomerado, por exemplo, fundição, ficou um pouquinho de areia lá no meu material, não deveria ter ficado, né? Isso é uma inclusão, tá? Então, um material estranho que está presente lá. E se olhar no microscópio, eu posso vê-lo, né? Precipitados, que são aglomerados de partículas cujo a composição difere da matriz. O que são precipitados? Né? São elementos que eu adicionei no meu material que eles não interagiram com a matriz. Então, por exemplo, formou lá um precipitadinho de cromo, não sei, né? Tungstênio no aço, né? O cromo misturou com tungstênio, não sei. Então eles não interagiram ali com o ferro, por exemplo, o carbono, tá? Então eles formam o que a gente chama de precipitado. Fase, a gente já viu aqui, né? Fase é quando esses átomos que eu estou adicionando atingem o limite de solubilidade da liga e formam um outro arranjo, uma outra fase que é rica nesse segundo elemento, tá? Por exemplo, alumínio e cobre aqui vem em mente, né? Então, estou colocando cobre no alumínio. Cobre mistura, em determinado momento ele começa a não querer misturar mais e forma um CuAl2, que é essa segunda fase, né? A fase que a gente chama de eutética, não importa o nome agora para nós, mas a fase que a gente chama de eutética da liga da liga alumínio-cobre, tá bom? E porosidade é os buraquinhos que tem no meu material, né? Porosidade bastante comum em fundição é um vaziozinho deixado no meu material, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma aula ficou meio longa essa aula. Eu ainda tentei reduzir bastante esse conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí um like, deixem um curtir, compartilhem se vocês quiserem, tá? Uma aula bastante interessante, tem um conteúdo bastante vasto, tem livros para quem quiser se aprofundar, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.